Então vamos lá, lição 1, momentos de iluminação, a presença de Deus. Em plena glória da criação, o homem vê, ouve, sente, pensa e, não poucas vezes, dá-se conta da presença de Deus. Buscá-lo na dor, roga-lhe auxílio quando se lhe debilitam as forças, suplica-lhe soluções para os problemas que engendra e tomba na revolta caso não seja atendido no que deseja e conforme aspira. A sua imaturidade psicológica supõe um ser com poderes potencialistas e com paixões humanas, capaz de conceder privilégios a uns em detrimento de outros, simultaneamente portador de caprichos que se exteriorizam em indiferenças pelas criaturas como esforços e vinganças ao encontrar-se contrariado. A concepção antropomórfica permanece, ressumando a ideia de um Deus aos homens semelhantes. Normalmente ficam de lado nos programas de reflexão os pensamentos e análises sobre a divindade. Aqueles que a aceitam fazem-no por automatismo. Outros que a negam não se preocupam em reconsiderar os conceitos. Dizem-se obrigados, há muito tempo decepcionados. Outros, porém, desistem de meditar em torno da questão porque se creem incapazes de qualquer entendimento. Nessas diversas posturas mentais, defrontamos a acomodação e a indiferença para quem assim se comporta. Deus é uma questão para oportunamente para depois. Alguns indivíduos que se acreditam intelectualizados afirmam que já superaram o tema e não têm necessidade de Deus. São autossuficientes. Outros apegam-se-lhe com uma fé ingênua, atávica, e não podem passar sem chamar-lhe o nome em dependência irracional. Deus, porém, está em tudo e mantém o universo, desde as leis soberanas que governam o cosmos até aquelas que agregam e especificam as micropartículas. Mais de 200 bilhões de astros na Via Láctea volteiam ante a grandeza de 100 milhões aproximadamente de galáxias, movendo-se no infinito do tempo e do espaço, sustentadas pelo equilíbrio em toda a parte vigente. Universos paralelos, quasares, buracos negros desafiam as mentes humanas que somente agora os detectam, misteriosos, portadores de informações que surpreendem as mais audaciosas concepções sobre a sua origem e a da vida universal. Mergulhado na incomensurável grandeza da criação, o homem aceita o fato consumado sem mais amplas e profundas análises. Se a mente, porém, se detém a considerar o que a rodeia, não pode sopitar considerações e passar a identificar mais profundamente a presença de Deus. No extraordinário mecanismo de instinto dos animais e na habilidade específica de cada um para a reprodução e a sobrevivência, na assimilação clorofiliana dos vegetais e nos mecanismos que levam uma débil raiz a fender uma pedra ou lhe permitem transformar humus e águas em perfume, açúcar e madeira. No sistema ecológico
de preservação da vida e nas multifárias espécies que lhe constituem o harmônico e precioso conjunto. Na gigantesca força que periodicamente irrompe no planeta, reestruturando, acomodando-lhe camadas ou canalizando correntes aéreas a exteriorizarem-se em calamidades, tais as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, os furacões. Na previdência que envolveu o orbe com as camadas de oxigênio e ozônio, a fim de que a vida pudesse manifestar-se e manter-se. Em milhares de razões que estão diante dos olhos e dos demais sentidos, falando sobre Deus. Por outro lado, a reflexão em torno da extraordinária maquinária eletrônica do cérebro, com os seus bilhões de neurônios, as glândulas de secreções endócrinas, dos conjuntos circulatórios e respiratórios, o próprio autorreparador, o primeiro autorreparador, constituindo capilares e protegendo os cortes com fibrina diante coágulos tampões do aparelho digestivo, com a peculiaridade da enzima pitialina, iniciando na boca o milagre da transformação dos alimentos dos demais órgãos dos sentidos e toda a gama de percepções paranormais facultam que a presença de Deus se faça captada, sentida e vivida. E ela finaliza: todavia, se alguma dificuldade te surge para entendê-lo, ama-o, entregando-lhe o coração e a vida, conforme lecionou Jesus, com ternura e emoção, ao denominá-lo nosso Pai. Assim seja. Podemos encerrar a reunião? Pode. Tranquilamente, né? Esse aí parece ser bom, hein? Esse amarelinho aí parece ser bom, hein? A primeira já foi fantástica, pô. Momento de iluminação. A primeira E já foi assim fantástica. vamos fechar os nossos olhos, manter o nosso foco na nossa luz, que é o nosso modelo e guia, o nosso Mestre, o nosso Cristo de Deus, Mestre Jesus. Estamos aqui nessa manhã dominical, graças a Deus, no intuito de ampliar, de expandir consciência, de entender, de compreender e de aplicar a boa nova que o Senhor nos trouxe, hoje ampliada por essa visão mais sensível, mais inteligível, que a doutrina dos Espíritos veio nos dar esse olhar diferenciado. E assim só temos a agradecer, rogando muitas graças ao Criador de tudo e de todos. Que assim seja. E aí trouxe agora um livrinho, não mais uma vez aquele livrinho. Só um detalhezinho, né, também. Quando você passa a ter essa visão, não desse Deus antropomórfico, como ele falou, esse Deus que está aí para resolver problemas Pessoais, nossos, né? Aí tu vê criador, organizador e mantenedor, né? Esse é o Deus que a gente tem que, sabe, reconhecer. Não estamos abandonando de maneira nenhuma. Está muito bem amparado. Para mim foi muito importante o final. Que diz, se a gente não entendeu um exemplo, não entendeu a leitura, mas elevando o nosso pensamento a Deus através das nossas boas ações, né? Isso é importante, porque às vezes hoje mesmo eu estava pensando nisso, caso. Porque quando eu entendo certas coisas, é porque o meu amigo não está, mas foi o que, no final dessa leitura, foi o que eu pensei em casa. Então eu vou procurar seguir o caminho do bem, que é. Isso, Fernando, tem um detalhe, que a gente ouviu aqui e a gente não vai reler isso. O interessante é a gente chegar em casa, reler isso aí, meditar, né? Vai estar gravado, ele não está podendo ler, mas ele vai poder ouvir, né?
e a gente meditar em cada citação que está ali. Eu vou colocar no grupo daqui a pouco, o Carlos também vai lançar. Então, de Valdinei Serpa, 21, o século do Espírito. Pelo jeito aqui não tem mencionado nada sobre espíritos, então deve ser dele mesmo o estudo dele. Recordação, regressão, livre-arbítrio. Recordação, regressão e livre-arbítrio. Algumas vezes podemos ter certas revelações sobre nossas existências anteriores, mas nem sempre. Muitos chegam a saber o que foram e o que fizeram. Outros têm uma vaga lembrança, a qual se apresenta como uma imagem fugídia, como um sonho. Outros ainda podem descobrir algo, levando em conta suas tendências instintivas, descontando-se, é claro, o progresso que podem ter alcançado desde aquela existência. Enfim, as próprias vicissitudes, necessidades da existência atual são indício das anteriores, pois cada um colhe aquilo que plantou, sem que haja também necessidade de se fazer disso uma regra absoluta. É importante ressaltar que a todas essas informações é preciso sempre manter a consciência em guarda, pois muitas vezes também pode ser o efeito de uma mente superexcitada. Então, pode ser o efeito de quê? De uma mente superexcitada. Então, uma vez na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. Todavia, algumas vezes ele tem uma vaga consciência e elas podem ser reveladas por outros meios e sob certas circunstâncias. Porém, é apenas pela vontade do espírito superior que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Como o homem tem liberdade para pensar, consequentemente também tem liberdade para agir. Seu livre-arbítrio é proporcional ao desenvolvimento de sua consciência, tal como a criança, que aplica o seu livre-arbítrio de acordo com as necessidades de sua idade. As predisposições que o homem traz das outras experiências do passado podem interferir no seu livre-arbítrio, solicitando para atos menos nobres. Então poderá ser secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas, pode falar? As predisposições que o homem traz das outras experiências do passado podem interferir no seu livre-arbítrio. Quer dizer, aquelas energias que estão acumuladas, negativas dentro dele, que a gente chama de karma, tem que ser diluído, a gente tem que trabalhar aquela energia sair. Então, muitas das vezes, o que eu quero não vai ser possível, porque eu tenho que dissolver aquela carga negativa que está dentro de mim através daquela execução que está ali aparecendo. E aí, aquilo ali é inevitável. Eu vou ter que passar por aquilo, porque aquela experiência vai me dar uma interpretação diferente da que eu tinha. E aquela interpretação diferente vai fazer você diluir aquela carga negativa que está concentrada. Você diz assim, a interferência, vamos dizer, da vida material na vida espiritual, não é isso? Não, ele não aqui. Aqui você disse aí que não tem jeito, aquela situação que a pessoa tem que passar, ninguém pode tirar, ela continua. Então, sim, isso aí é um agente, é uma situação kármica que você assume, porque você lá atrás, sabe,
trilhou de uma forma É errada. expiação, né? É uma expiação, mas é que tá. Eu coloquei numa forma energética para a gente entender. Você mudou só o sentido, Eu botei de uma forma energética para a gente administrar e compreender isso, que nós somos uma energia, mano. Nós não somos carne, nós não somos o corpo físico. Não é o espírito, não é o material, pelo contrário, é o espiritual. Interferindo aqui na trajetória material, física, né? Porque lá atrás você também era carne, mas você acumulou energia de forma errada, porque errada não, antagônica ao que você queria. Legal que tu colocou, tirar essa ideia de erro, de pecado, essa coisa toda. Eu estava pensando que quando você faz a depuração para fazer um licor, por exemplo, tu pega aquele álcool bruto, tu pega aquela fruta bruta, aquelas essências vão se combinando e daqui a pouco tá aquela coisa suave, né? E assim é a gente. Mas vê só, Valdir, fica muito difícil, você tem que tirar isso mesmo de fato da cabeça, do pecado, dessa coisa. Por quê? Todas as religiões que você tem aí, matriz católica, seja evangélica, seja qual for, eles colocam isso para te manter até escravo. Você tem até muito de ficar preso aquilo ali, tá entendendo? Para você ter uma escravidão aquilo, do pecado. Tu vai se estrambelhar de uma tal forma que vai ser difícil. Então, quer dizer, provavelmente pela compreensão que a gente já tem hoje, isso aí encaixa muito bem, muito tranquilo. E vocês vão ver no estudo de ontem, eu não lembro direito o enredo, como é que foi a situação, e eu dei uma explicação em cima do que o Erlei falou, da leitura, e aí eu dei essa explicação também entrando para o lado mais frequencial. Essa visão frequencial é muito importante para a gente interpretar a forma de outra, sem pieguismo. E aí, deixa eu só terminar aqui, Aí o rapaz estava ali, Davi, né, o nome dele? O Davi questionou, mas a gente vive num mundo onde a gente vê, ele falou de outra forma, a miséria, as necessidades, e ali o amor que a doutrina ou o Cristo fala é não deixar de enxergar aquilo, é ver aquilo. Aí eu falei, olha bem, a gente tem que ver aquilo como experiências a ser vividas. Você não tem que levar a cruz dos outros. Você tem que dar o suporte. Você pode até se compadecer. E dar o suporte naquilo que tu pode. Agora, não levar para você a Você cruz. pode até se compadecer com a situação, que é você vê essa situação da pessoa numa condição inferior àquela que você está. A tua condição não é muito alta, mas você está naquela. Você se compadece. E com muita facilidade. Você questionar também, será que o que eu estou fazendo não está interferindo naquilo? Por exemplo, deixa de pagar imposto, faço isso. Não sou um funcionário relapso, isso aí tudo, entendeu? E o que eu coloquei para ele é para ele entender que, segundo os ensinamentos religiosos, Deus deu para Jesus uma responsabilidade de educar espíritos jovens. E Jesus coloca que do aprisco que foi lhe dado, nenhuma ovelha se perderá. Então, quando a gente entende que a gente está aqui, é numa matrix mesmo, é numa escola, e a coisa é tão real que a gente acredita que o real é isso aqui, mas o trabalho é de aprimoramento, de reeducação do espírito. E não é porque aí você não tem que levar a cruz dos outros, não, aquilo ali é o trabalho dele. Eu vou ajudar, assessorar, dar o suporte no que eu posso. Agora, eu não tenho que levar a cruz dele. Ele é que tem que... aquilo está se materializando para ele por responsabilidade dele. Então, não é questão de que, então não vou nem ver, nem isso. Não, você tem que viver ali, tu está interagindo no meio e ajudar na forma possível, mas não levar a cruz dos outros. Como é que você vai criar uma harmonia dentro de você, botando todos os cachorros que tu acha na rua estrupiados para dentro da tua casa? Todos os gatos, todos os bichos para dentro da tua casa. Tu tem capacidade de se harmonizar com aquela desgraceira, aquele mau cheiro, aquele mal-estar de todo mundo, aquele latido. Então, quer dizer, a gente tem que ter o equilíbrio. E hoje você vê muita gente fazendo isso aí. Mas, eu mais do que ninguém. Minhas filhas toda hora trazia bichos e bichos lá para casa. Bancar São Francisco de Assis só trazendo é mole. Quero ver para botar ração, comprar os remédios,
ficar ali limpando o corpo, nem limpar as cagadas lá dos bichos faziam. Manda operacional para fazer. Quer dizer, vai lá na frente todo mundo, vou pegar, vou levar para casa. E depois? E aí? Então, A doutrina espírita é libertadora, cara. A filosofia e a ciência. Então, eu vou voltar aqui. As predisposições que o homem traz de outras experiências do passado podem interferir no seu livre-arbítrio, solicitando para atos menos nobres. Então, poderá ser secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições, mas não há arrebatamento que seja fatalmente irresistível. Querer é poder. Importante dizer também que o mundo tem suas exigências e tudo o que acontece ao nosso redor interfere em nosso agir. Portanto, tudo deve ser avaliado, pois tudo nos afeta. Além disso, toda a responsabilidade do que fazemos para superar os obstáculos é devido ao nosso esforço, ou seja, ao exercício de nosso livre-arbítrio. Não basta o Rodemir ficar empolgado com a doutrina espírita, tem que agir, fazer. Tem que sair do mundo das ideias e entrar na execução. Atitude. Exatamente. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje a pergunta é de número 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Resposta. Peraí, ficou claro aí? Ficou, né? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarieis por vós mesmos, e o vosso espírito não progredirá. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente a sua causa. Isso aqui encaixa com o que você leu. É lógico. E geralmente essas experiências que tem são as que você tem mais medo. Fome, frio, miséria. Fome, frio, miséria. Eu acho que tem mais medo é que parece que manda para você. E outra coisa, se assim não fosse, a encarnação perderia o objetivo. A encarnação seria para os espíritos superiores, se estão errando, estão acertando, e manipular os agentes. O que eu ia dizer que então fica para a espiritualidade, para o espírito. E nós, por exemplo, em espírito, aceitamos isso, mas não notamos, vamos dizer assim, o efeito na matéria. Até se sabe que melhorou, que piorou, que aconteceu e resolveu, mas não está diretamente sabendo. Não foi o espírito, o anjo da guarda, que me deu esse apoio. Então a pessoa segue com resignação própria, mas não está sabendo que ela está sendo influída pelos espíritos invisíveis. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente a sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consistem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos olha o livre-arbítrio. Ou seja, até o espírito protetor. O livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo que o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos, lhe branda, advertindo do perigo. Então, É verdade. É o que eu ia dizer naquela hora,
que aí o Carlos falou para dar um tempo. Olha só, o Erlei, eu frequentava um centro de Umbanda. Então, um guia me chamou na hora que eu ia saindo, mandou me chamar, eu retornei, e ele disse para mim, olha, eu não posso falar tudo que vai acontecer, porque é proibido pelas leis naturais, que você já sabe o que eu estou dizendo. O Espírito falando para mim, eu sei, mas o que houve? Ele falou, olha, vou te dar um conselho, que eu nunca dei a um filho de terra. Posso até me prejudicar, mas você é meu amigo, eu vou dizer. Larga aquele rabo de saia antes que a situação fique pior para você. Então, não posso te dizer mais nada. Eu persisti em continuar com a mulher, aí o que aconteceu? Veio esse problema da queimadura. Como é que eu posso me queixar? Como é que eu posso dizer? Eu tinha que passar por isso porque eu não obedeci a orientação que foi dada pelo guia. Eu não obedeci. Eu achei que não ia ter nada demais, eu era simpático com a mulher, então estava tudo bem. Aí depois que aconteceu, ainda assim mesmo, eu tive muito boas orientações na casa de saúde. Então, quer dizer, eu fui ajudado, mas não evitei a causa, mesmo com conselho. Erlei, aí tu vai entrar na mesma situação que o Júnior falou da van ali que ia atropelar ele. Não há, essa fatalidade da execução é de acordo com a tua vibração. Você pede, sabe? Você cria, você somatiza o que vem ali na tua frente. Aquele irmão poderia falar aquilo e você largar a mulher e pegar uma outra e ter a mesma coisa no final. Aí você ia ficar com ódio daquele irmão. Pô, larguei aquela ali, peguei essa daqui, ó. O que aconteceu? Então, quer dizer, foi até bom para ele você ter ficado e isso ter finalizado. Que ali ele já se criou como um Deus na tua consciência. Mas é você que é Deus, não é ele que é Deus na tua vida, é você que é Deus na tua vida. Você que cria para você o que você tem que fazer. Ele pode ter até um poder de projetar situações lá, mas isso tudo é uma matemática, vendo as suas tendências e projeções, entendeu? Eles vão vendo o futuro em cima disso, tendências e projeções. Ali não tem mágica, macumba, tudo é matemática, tudo é uma forma de se ver lá na frente pelo que está acontecendo aqui hoje, porque as coisas vão se juntando pelas situações que você cria e não por mágica. Então, quer dizer, o lado que somatiza aquilo que vai acontecer conosco depende de mim, não depende da ideia de ninguém, depende do que eu vibro. É o que eu falei ontem no estudo. Há uma diferença muito grande em uma ideia e um desejo. A ideia está no corpo mental, a ideia está no mundo mental, o desejo está no mundo emocional, no mundo dos sentidos. O desejo é quando você vibra. E aí, quando você vibra com esse desejo, aquilo somatiza ali na frente. E muitas das vezes não é consciente, é inconsciente. Porque você não vai desejar se arrebentar ali na frente. Então, quer dizer, a gente tem que entender as coisas se somatizando para a gente não entrar nessa arapuca de endeusar entidades. Eles podem nos auxiliar e a gente refletir de forma coerente, consciente, inteligente, em cima do que pode ser. Então foi uma orientação. Foi, mas aí é que está, a gente começa a entrar em crenças limitantes, tirando o poder que eu tenho criativo e botando para outros. Até porque essas entidades, eles estão muito no mundo terra-terra. É como se fosse o Valdemir vendo, né? Projetando o que poderia acontecer com você. Pô, tu é meu amigo pra caramba. Vou querer o melhor pro Erlei, do ponto de vista daqui. Mas, como ele falou, o energético, o espiritual, como é que fica, né? Essa visão eu não tenho. E esses espíritos não têm essa noção, esse entendimento. Mas a gente fica. É preciso até que aconteça isso em determinadas situações. Para Erlei, para nós que estamos aqui, não há necessidade, né? Ninguém quer sentir dor, a verdade é essa, mas... Eu vi um vídeo, eu acho que eu mandei até para o Valdemir na época, de um careca que eu sigo ele é meio esotérico, né?
mas ele fala coisas muito coerentes. Aí ele fala muito da doutrina espírita, ele até é muito simpatizante da doutrina espírita. Ele falou, onde é que ficam os espíritos da doutrina espírita, os ascensionados que o espírito chegou a ver, não? Cheguei. Aí ele foi colocando patamares de consciência. E ele fala, os ascensionados estão mais acima. Por isso que os espíritos da doutrina espírita vão desqualificar os ascensionados. Para ele é um devaneio, é uma coisa que não existe. Mas eles estão mais acima nessa dimensão. E aí você vai ler os romances da doutrina espírita, poucas vezes agentes ali têm contato com Cristo. Poucas vezes. Um fala que viu não sei quando, não sei aonde, e o alto escalão lá do romance, né? Poucas vezes. Porque Jesus deve ali ir visitar. Como Emmanuel disse, Jesus é um espírito da 12ª dimensão. Imagina o que é isso. Imagina, a gente está sendo da terceira, indo para a quinta ali, quarta, quinta. Rastejando aqui da terceira. Então, quer dizer, a gente tem que entender que também fazer essa graduação, digo, de cima para baixo. Imagine os que estão aqui, eles vão bancar numa experiência, numa inteligência, por estar do outro lado, e saber ter uma visão muito mais apurada da projeção. Ver o Erlei, fanfarrão, malandro, 71, bom vivant, e aí ver a interessada ali, o que o Erlei está interessado, aí ela conversando com uma colega ou com alguém, e se alguém me trair, eu queimo ele no óleo quente, não sei, o cara já faz a ligação, já projeta uma situação e te dá o bizu ali. Como se fosse um teatro. Não, mas um teatro não. É como se ele já visse a situação formando. Ele não vai por aí não, que aí é uma furada. E você vai. Entendeu? Aí você vai ou não vai. Mas aquilo ali não é pelo que ela disse, então aquilo ali tudo foi para ele tomar uma atitude. Ele criar um karma para ele, ou positivo ou negativo, mas ele. Por isso que eu falei, num estudo semana retrasado, não sei se foi aqui ou à noite, que eu falei, não, foi em cima do que tu falou. O espírito tomando uma atitude por você, ele assume uma responsabilidade no qual ele pode se arrebentar lá na frente. O espírito. Mas... Porque aí é que está. Eu não vou te falar ele tomando uma responsabilidade. De repente pode ser uma convergência de tempo de chegar e falar assim, aquilo não pode ter acontecido com ele naquela hora. Não, mas... Porque eu também tenho que trabalhar em cima disso. Mas quem sabe... Dentro dessa própria matriz. Quem sabe disso é a consciência suprema. Ele pode ser um instrumento inconsciente. Agora, consciente, ele sabe das responsabilidades, as probabilidades que vai ter. Se ele aqui não desencarna e dali só faz cagada daqui para frente. Quem é que foi o coautor disso aí? Fui eu em dar mais tempo para ele. Mas será que está escrito também que ele, em vez de fazer cagada, não tem uma coisa muito maior esperando ele? Não, sim. Não é o momento dele levar muita coisa muito maior para ele. Eu estou falando da responsabilidade por botar uma projeção no qual ele não sabe o que vai vir lá. Carlos, eu pego muito aquela situação do... Como é que é o nome do físico, Valdemir? Hopkins. É Hopkins? É. Eu pego muito a situação dele. Porque a mente do cara foi mais evoluída quando ele estava, se evoluiu mais quando ele estava naquele momento depreciativo dele. Que o corpo dele estava se acabando. Então a mente dele foi evolutiva pra caramba, o cérebro dele trabalhou pra caramba. Aquele ali, se não passa por aqui, esquecer brabo, né? E o cara era... Não, mas mesmo assim, foi um momento mais evolutivo. Um momento de maior evolução da vida dele foi quando ele estava se acabando ali. É isso que ele está afirmando, que aquilo ali para ele não foi um mal, foi um bem. Imagina se o espírito vai e tira ele daquela cadeira de roda, tira ele daquele, entendeu? Daquela dormência que ele estava. Não ia fazer nada do que ele fez. Então foi necessário aquilo ali acontecer. Não, e detalhe, eu estou dando situações aqui só da responsabilidade do espírito intervir na tua vida. Agora, Carlos, tem um detalhe nisso aí que é o conforto que passa, as palavras de encorajamento, isso tudo aí, né? É te incentivar ao estudo, ao conhecimento. Isso aí é que vai nos livrar. Não é interferência direta. Eu acredito mais na interferência
de você passar aquele susto para ali contabilizar que, pô, eu tive uma ajuda, eu tive uma proteção, não acontecer isso, e você levar pro lado, sabe, do merecimento. Pô, eu estou indo no caminho legal e eu estou tendo esse suporte. Não, eu acredito também no merecimento. Agora, o que vem lá na frente, em salvar a tua vida física, isso aí é muita responsabilidade para ele, entendeu? Porque lá na frente não sabe o que vai acontecer, o que vai fazer, e de repente um agente kármico teu vai criar uma consciência culposa nele, e ele também vai criar... Mas eu acho que ele já sabe até o que está para acontecer. Talvez tenha sido evitado. Tenha evitado por isso, porque ele já sabe o que está acontecendo lá na frente. Mas aí tu está dizendo que você não cria a tua vida. Não, eu crio minha vida. Eu crio minha vida. Desde a hora que mas você tem as intervenções. Mas já está no finalzinho. Eu sei, vamos ver o que minha amiga fala. Eu discutir um pouquinho também, né? Vamos brigar um pouquinho disso aí. Agora eu tirei o dedo daqui. Você pediu para repetir ali uma parte que foi interessante. Não foi aqui não. Então vamos ver aqui, vamos ver onde eu acho. Se os guias espirituais ficassem visíveis aos seus protegidos, seriam agredidos por eles com o petitório constante e a dependência cresceria. Eles sabem do que precisamos para a nossa evolução espiritual. Na verdade, em todas as faixas da vida, temos nossos protetores que nos amam. Quanto mais elevadas as faixas, mais liberdade de ação eles permitem aos seus tutelados. No entanto, periodicamente se aproximam deles e deixam sua mensagem intuitiva em meio à conversação do cotidiano. Deus se encontra em toda parte, mas para os planos mais baixos encontra-se manifestado pela natureza. Ele se oculta para aprendermos como pedir e sabermos receber a sua constante ajuda espiritual. Quem costuma orar com humildade e aprimora esse ambiente de luz, sente as palavras do seu tutor espiritual no âmago da consciência, a lhe dizer quais os caminhos que deverá seguir, e pode aprimorar-se no exercício da súplica. Ela é verdadeiramente o caminho de grandes qualidades espirituais. Pelo ambiente criado por ela, as forças superiores ajudar-nos a entender o que é a verdade e seguir os caminhos retos, assimilando a vida no esplendor do amor. A caridade maior nós recebemos no silêncio de Deus, pelos canais sublimados de Jesus. Ele derrama sua luz sobre os anjos para nos ajudarem a compreender as leis, passando a praticá-las. O discípulo inteligente aprende melhor as lições que vêm ocultamente, sentindo a sua essência como sendo a voz de Deus pelos meios possíveis que ele mesmo criou para a felicidade dos seus filhos. Carlos, aí então, essa compreensão da lei, né, que a gente acha que tem que ser uma interferência na vida material, e não é. Né? O grande legado do Cristo foi esse, de nos ajudar a entender as leis, vamos colocar naturais, né? Tanto do ponto de vista material quanto espiritual, né? Para a gente poder tomar as decisões, nós é que tomamos as decisões. Então a interferência dos espíritos pode acontecer assim, mas não te empurrando para lá, para você não cair ali, não te livrando de alguém que está no teu caminho. Isso aí, na minha cabeça, já não funciona mais. Funcionou até um certo momento, entendeu? Porque o catolicismo nos ensinou isso, o protestantismo, então, hoje em dia, prega isso aos montes. E vem a doutrina espírita, não a doutrina espírita aqui no Brasil, me parece, né? Porque aqui você ainda vê muito de catolicismo nas casas espíritas, né? Mas, pô, tu vai na Europa, você não vê essa visão, entendeu? Tão, vamos dizer assim, protetiva, protetora, não sei, da espiritualidade. Essa intervenção, entendeu? Quase que o espírito fazendo por você. É o mesmo que o professor segurar na mão do aluno para traçar as letras. Houve um momento que foi preciso, mas agora eu acho que nós já chegamos a uma maioridade, entendeu? Não que a gente seja aquela perfeição, não estou querendo dizer nesse sentido, mas de entendimento, né?
de compreensão de como tem que ser. Se fazemos ou não. Eu botei ontem uma questão ali, em cima até desse diálogo lá que começou com o Erlei, falando do bem-estar. A gente está numa programação que a gente está muito preso à dualidade. O bem, o mal, o certo, o errado, a gente está muito preso. E o meu bem-estar está muito condicionado ao que eu tenho, ao que eu vivo. A interação no familiar, no social, no profissional. Eu ser bem aceito no externo me cria um bem-estar. Eu ser bem aceito no financeiro, então você prefere estar numa família onde há uma briga da... Eu estou falando com relação ao ser bem aceito no social. Ué, bem aceito é isso. Bem aceito é isso. É você boa convivência, isso que ele está falando. Uma boa convivência, tudo bem. Então, e aí, boa convivência vai ser bem aceito? Beleza. A pessoa de lá aceitou do jeito que eu sou do lado de cá. Então, isso aí criou uma harmonia entre eu e ele. Eu aceito ele do jeito que ele é, ele me aceita. Então, aquilo é ser bem aceito. Mas o Júnior tem essa mania de achar que se não pensou igual eu penso, não, ele descarrega. Não, semana passada a gente teve uma discussão tola por uma bobagem. Volta na compreensão dele das coisas, cara. Não é pensar assim, não. Mas aí vamos continuar ali ao bem-estar. Só que o bem-estar... Tem que ser vaselina, desculpa. Tem que ser vaselina. Eu sou vaselina, tem que ser um caso que aconteceu comigo essa semana. Deixa eu pôr um café. Olha só, o bem-estar está muito mais ou na frente ou atrás disso, porque o bem-estar é o reino de Deus dentro de nós. Mas só que a gente não consegue ainda ter esse bem-estar trabalhando o interno, o reino de Deus dentro de nós. A gente está, sabe, num lugar prazeroso, no financeiro, na harmonização social, ou familiar, ou pública, social, ou empresarial ali na empresa, no trabalho. Aí ali eu estou bem. Saindo dali eu não estou bem. Só que é porque a gente está condicionado a essa manipulação, essa programação que a gente adotou como é a dualidade. A dualidade nos programa. A gente está muito sem dinheiro, não estou legal. Sem todo mundo aceitar o que eu falo, o que eu digo, o que eu sou, eu não estou legal. E eu não fico legal comigo mesmo. Eu preciso do aceite do externo. Isso não quer dizer, desculpa, isso não quer dizer que o Carlos, entendeu? Não tem esse mau sentimento. Isso quer dizer, tu fica pé da vida, mas pô, tu já entendeu que você precisa aturar. Essa é a palavra. Carlos, na verdade, quem está certo é Raul Seixas. Você tem que ser uma metamorfose ambulante. Mas aí que dá, é isso mesmo. Mas essa mudança não é física, essa mudança é consciencial. Então, é consciencial. A gente quer ver, sabe, a coisa transmutar aqui na minha frente. Eu acho que chuta o balde mesmo. É lógico. E entender, pô, isso aí é toda hora. Eu contei até um caso aqui ontem, ali na Rua Fernanda, eu fui trocar um óleo, o cara começou a condenar umas coisas. Eu falei, pode fazer. Mas o cara não tinha condições, nem habilidade e nem as ferramentas para fazer. Aí no final que eu queria que eu pagasse a conta, eu falei, não, mano, ó, minha senhora, abate o preço das peças que eu paguei, que não foi usado. Pô, eu vou pagar por uma coisa que ele falou, pediu, eu paguei e não foi usado no meu carro. Ah, quer dizer, ali não é questão, porra, não, eu não posso arrebentar com o cara, ele vai pagar em cima do que ele fez, do que ele criou. Eu não cheguei ali, chefe, troca isso. Não, eu fui lá para trocar óleo e filtro de óleo. Ali fui eu que mandei trocar óleo e filtro do óleo. O cara começa, quer dizer, tu tem que entender com coerência, sabe, até onde tu pode ir, que é o aceitável do teu ponto de vista, mano. Não é por isso que eu vou assumir a culpa, porque senão ele vai ficar penalizado, ele vai ter um custo maior. Pô, mas ele está respondendo em cima das atitudes dele. No caso, esse cara estava querendo era te usurpar. Isso é. O que acontece? A relação comercial ela tem, porque eu sempre trabalho com relação comercial. Meu irmão,
Não vou mais. Então, mas aí é que tá. Teve harmonia ali? Não teve harmonia, para mim, de lá para cá. Eu saí dali na minha consciência. E eu entendi que eu fui ali, lógico. Eu poderia ser amoroso? Poderia. Se o dinheiro estivesse entrando a balde lá, beleza. Mas não tá. Agora eu vou me sacrificar. Sacrificar minha harmonia financeira em cima da malandragem de querer tirar um dinheiro de forma do momento ali, na visão dele de tirar proveito. Não, se ele fez errado, vai se arrebentar. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é isso, é você entender que a minha paz está dentro de mim, e não a minha paz está fora para eu coletar. A intervenção que tem ali no interagir é experiências, e eu tenho que pegar essas experiências e trazer para mim. Paz ou a perturbação também. A paz, mas isso tudo é conhecimento. Conhecimento de causa, vivenciando ali. Agora, isso aí, não, todo mundo quer ter a paz dentro do lar, dentro do trabalho, quer ter uma situação financeira melhor, mas isso tudo é questão de vibração, não é questão de se prostituir, se corromper, mas as pessoas ainda estão nessa dualidade. Fazer a matemática antes de assinar o contrato, né? Então vamos continuar aqui, que agora já está em cima da hora mesmo. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações por que venhas a passar. Perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita, busca, espera e usa a fé, que a solução não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos do coração. Os espíritos, quanto mais elevados, mais conversam no silêncio. Os que precisam de barulho mostram que ainda não entenderam os princípios da verdade. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertares mais. Eles não se revoltam com a dureza de coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Vê as tuas mãos, o de que elas precisam, dar-lhes trabalho, o que não falta. O Mestre espera de ti o que podes ofertar para os que sofrem e choram, os que se encontram sem teto e nus. Quando entenderes a mensagem oculta em teu benefício, passarás a dar também com uma mão, sem que a outra veja. Que assim seja. Então, tranquilo, tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. A primeira lição foi fantástica. Essa primeira lição a gente vai ter que borrar de novo lá. Essa pergunta hoje também do Livro dos Espíritos foi muito boa, hein? Foi. Hein? Essa pergunta do Livro dos Espíritos hoje foi muito boa. Muito boa pergunta. Veja só. Muito boa pergunta Sempre mesmo. mas só que tem umas que é mais interessante. Não, o que acontece? A gente estava vindo numa coisa repetitiva, de caracteres. Agora não, a gente partiu para uma coisa mais ampla. Não, mas essa pergunta ainda está... Então, tá ligada, mas ela tem muito mais amplitude do que a outra. A outra eram as variáveis, que a gente ficou muito tempo preso aquele negócio do espírito protetor, isso, aquilo outro. Agora não, agora vem uma coisa com mais amplitude. Mais direto. Mais direto, uma amplitude Não, maior. ele mostra que você tem lá o teu espírito protetor, mas ele não vai intervir de forma tão clara na nossa frente. A amplitude é bem maior, o que ele falou, o que ele perguntou aí. Eu achei bem interessante por isso. Bem, gente, então nós podemos encerrar esse momento da reunião. Eu não sei se eu vou lembrar, mas o Pietro Baldi, ele escreveu, foi intuído, escreveu uma prece de um espírito que ele chamava Sua Voz. Vamos ver se eu lembro aqui. Que diz assim: Senhor, agora esqueci. Vamos lá, deixa eu me concentrar aqui para ver se vem à mente aqui. Senhor, bendito sejas
Não vai mais. O importante então é o nosso sentimento, a nossa sensação de alegria por esse momento que passamos aqui, desde o primeiro livro, as discussões, o segundo livro, e informações aí estão, né? Que a gente possa ter a coragem, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, de transformar isso aí em atitude, né? Conforme nos foi orientado ali no segundo livro que foi lido, né? Temos aí os irmãos aí, temos todo esse aparato a nos orientar e não a segurar em nossas mãos ou nos deixar sentadinhos fazendo o que precisamos. A ação e a atitude é nossa, e nós vamos conseguir. E que esse sentimento possa ser o mais breve possível de toda a humanidade encarnada, né, e desencarnada, para que a gente possa gozar dessa felicidade plena. A gente não foi criado para dor, fomos criados para alegria, satisfação e a paz. Esse contentamento que o Carlos falou aí, né, essa paz interior, está aqui nas nossas mãos. E nós chegamos lá. Obrigado aí aos amigos aqui que dão o suporte à casa. Obrigado a Jesus, obrigado a Deus, obrigado ao universo, obrigado a tudo, porque sem essa interação a gente não é nada. E possamos partir para o nosso café da manhã, lembrando sempre, né, os nossos irmãos que estão lá fora em dificuldade maior, que ainda não despertaram, aqueles que mais sofrem. E se formos chamados a atuar junto deles, que a gente não esconda as mãos, que a gente possa chegar ali e fazer a parte que nos cabe, sem fazer a parte deles, né? Porque cada um tem que resolver o seu problema particular. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as
tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça